Olá, meu nome é Rosa Maria Silvestre. Eu vim aqui de novo falar com vocês sobre constelação sistêmica familiar. Para falar de constelação, não dá para começar sem falar do Bert Hellinger, seu sistematizador. Bert Hellinger é um alemão de 93 anos, casado pela segunda vez com Sophie Hellinger, e ele foi sistematizando a constelação através da sua própria vida. Ele era padre alemão e trabalhou com a tribo Zulus na África do Sul durante muito tempo. Lá ele aprendeu um monte de coisa que ele usou na sua filosofia. Aprendeu sobre a hierarquia, sobre relacionamento, sobre interdependência. Mas ele queria algo mais, ele queria ser terapeuta. E aí ele foi vivenciar diferentes abordagens, ele mergulhou em cada uma delas e delas ele foi retirando aquilo que ele precisava para acabar sistematizando a constelação. Então ele passou o caminho pela psicanálise, ele passou pela dinâmica de grupo, ele passou pela terapia tribal, ele passou pela análise transacional, ele passou pela programação neurolinguística, ele passou pelo psicodrama e principalmente pela terapia familiar de Virginia Satir. Mas na realidade, a origem maior, de onde tudo começa, foi de outro alemão, Edmund Husserl, que criou o método da fenomenologia, porque a constelação familiar é fenomenológica. Ela vê aquilo que lhe acontece, o fenômeno aparece. Cada caso é um caso, sempre com relatividade. Busca-se ficar no centro vazio e a verdade vai aparecendo. Mas o Husserl, ele fez uma grande revolução no mundo científico, no pensamento linear e na visão mecanicista do homem, né? Ele começou a perceber que a verdade não encontrava respostas pelos 5 sentidos, era muito mais. Tinha energia, tinha sentimentos, tinha emoções. E ele começou a perceber que a intenção de quem está olhando o fenômeno também fazia a grande diferença. E que tudo era muito relativo. Isso foi um grande avanço e outros estudiosos, pesquisadores, filósofos continuaram investir nos campos sistêmicos, a teoria da complexidade do Edgar Morin, Maturana e muitos outros. Ele aproveitou esses ensinamentos, essas percepções, essas conclusões e evidência científica de que nós não somos uma pessoa, nós somos um plural, que atrás de nós tem toda uma história, um sistema e que nós somos influenciados por esse sistema. O principal atual biólogo que justifica e faz a gente entender um pouco mais de constelação é o Sheldrake. Sheldrake é um britânico e ele começou a pesquisar plantas, animais e macacos e ratos e cupins, e ele foi cachorros, e ele foi percebendo que tudo que aconteceu antes está influenciando o que acontece agora. E é com esse olhar da transgeracionalidade que Bert Hellinger fundamentou a constelação sistêmica familiar. O que acontece existe um campo mórfico, esse campo mórfico é um campo de informações, é um campo que está gravado tudo o que aconteceu no reino mineral, vegetal, animal, nos planetas. Se a gente quiser uma informação do universo, está nesse campo mórfico. E o campo morfogenético é um subconjunto desse campo mórfico. Então, cada família tem um campo morfogenético, cada animal, cada espécie tem um campo morfogenético. Então, tudo que nos acontece é influenciado por esse campo que outros que nos antecederam já viveram. E ele trouxe esse olhar, e um olhar que também foi complementado pela física quântica, porque pela física quântica a gente sabe que nós somos energia e que as coisas funcionam em ondas, não é nada linear,
né? Então, o presente, o passado e o futuro são simultâneos. E se eu quiser de um lugar passar para outro, não existe obstáculo. É tudo simultâneo. A comunicação pode ser feita. Como? Através da ressonância mórfica. Porque a ressonância mórfica é que faz essa ligação dessa memória familiar, dessa memória do campo morfogenético. Então, por exemplo, todo mundo tem celular, mas se meu celular toca, vai tocar só para mim. Ou se eu mexo na corda de um violão, as outras cordas também vão vibrar. É isso que a gente fala de ressonância. E é essa ressonância que traz as informações numa constelação. É importante que quando a gente perceber, e Bert Helling cada vez mais tem enfatizado isso, que na realidade a constelação familiar não é uma terapia, é muito mais que terapia. É um trabalho muito profundo, porque trabalha na alma. A intervenção é feita na alma. Ele fala que realmente a constelação é uma transição para um novo nível de consciência, uma consciência mais expandida, de uma mente mais expandida, que todos nós somos capazes de acessar, né? E que nós cada vez mais, com uma evolução do pensamento, com a evolução da mente, da ciência e da espiritualidade, a gente vai perceber que é possível a gente acessar esses campos, né? A constelação, ela permite que a gente consiga olhar o que está inconsciente, porque talvez 95% das coisas que nós vivemos e reagimos e funcionamos é inconsciente. Então, quando a gente abre um campo numa constelação, alguma coisa inconsciente surge e que é importante para que seja olhada. O essencial se revela. Então, a gente vai percebendo que houve ali uma tragédia, uma dor não resolvida, uma pendência, e alguém descendente, talvez nós mesmos, estamos identificados com essa dor. Quando a gente olha para essa dor, entrega isso para o sistema familiar com respeito, com amor, a gente se desidentifica e a gente consegue, assim, olhar para a nossa vida sem carregar os pesos que não são nossos e olhar sendo protagonista da nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente libera os nossos descendentes para realmente poderem fazer diferente do que os nossos antepassados fizeram. Porque quando a gente olha para os antepassados, não é para a gente ficar lá no passado, na dor, não. É para a gente se libertar disso. Mas enquanto a gente se nega a olhar, quando a gente fala que está tudo debaixo do tapete, enquanto a gente não encara as coisas que precisam ser encaradas, a gente fica aprisionado, como se fosse um enredado, como se fosse um elástico mesmo, que prende a gente com coisas que aconteceram lá. E tudo o que aconteceu lá, os talentos, as alegrias, os sucessos, mas também os insucessos, os fracassos, as tristezas, as coisas que moralmente nós não gostamos, tudo que a gente julga, que a gente critica, a gente é capaz de até fazer igual, enquanto a gente não libera. Então a gente olha o passado para poder se liberar no presente e no futuro. Não é para a gente ficar preso lá, muito pelo contrário. É para a gente entrar na nossa própria vida, entrar no deserto, como o Renato Bertatti fala muito bem, e a gente buscar quem somos nós, quais é o nosso propósito, o que nós queremos da vida. E aí a gente consegue ter essa leveza, esse apaziguamento para olhar para a nossa vida. Isso a gente precisa de duas coisas essenciais, de humildade e de coragem. Quando a gente tem a humildade, quando a gente tem coragem, a gente olha para isso. Porque a gente sabe que dentro de nós está reverberando todo o nosso passado, todos os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Enquanto a gente não olha para esse desdobramento, nós vamos adoecer, nós não vamos prosperar, nós vamos ficar na tristeza, né? Por quê? Porque a gente está identificada com ali para trás.
Então é olhar para trás para a gente se libertar, para a gente fazer diferente, para a gente ser feliz. E é uma cultura, e é uma terapia de um processo, de uma abordagem de paz. Porque a gente começa a trazer para aqui, para o coração, não só as vítimas, mas também os agressores. Porque o bem e o mal também já tem uma outra conotação. É uma desconstrução que a gente faz. Então, a constelação, e por isso que Bert Hellinger é considerado um dos maiores filósofos da atualidade, a constelação é uma filosofia na vida. Por isso que eu convido vocês no nosso workshop, dia 10 de novembro. Estaremos às 9 horas da manhã, lá na Rua Sirene 154. E eu convido vocês para conhecerem, para assistirem e, se tiverem coragem, marquem a sua constelação. Olhem a sua questão, aquilo que causa maior dor. E apareçam lá. Venha nos ver. E venha ver o nosso trabalho. Ok? Grande abraço.